Olá, amigos, boa tarde. Começamos agora mais um programa A Semana no Mundo, que transmitimos todo sábado às 3 da tarde na TV 247. Começamos, como sempre, pedindo a vocês o apoio para o nosso canal. Tornem-se membros da nossa comunidade. Inscrevam-se na comunidade da TV 247. Com isso, vocês estarão apoiando um veículo de comunicação indispensável na luta de ideias no Brasil e no mundo pela democracia, o progresso social, a soberania nacional e a paz mundial. A semana começou com a volta triunfal do presidente Evo Morales. Digo presidente porque ele nunca deveria ter saído daquele posto da maneira que saiu. Ele foi deposto por um golpe comandado por forças da extrema-direita manipuladas pelo imperialismo estadunidense. Pois bem, este líder, Evo Morales, retornou de maneira triunfal à sua pátria na última segunda-feira. A volta do Evo Morales à Bolívia e a forma como se deu este regresso é plena de ensinamentos, é plena de significados para o povo boliviano e os demais povos latino-americanos. Primeiramente, pelo fato do Evo ter sido acompanhado pessoalmente pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Alberto Fernandes conduziu Evo Morales até a fronteira terrestre entre os dois países. E lá, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, fez um pronunciamento em que ele disse nada mais, nada menos do que o seguinte: o companheiro Evo Morales está voltando à sua pátria de onde nunca deveria ter saído. Chamou, portanto, o Evo de companheiro, tratou-o fraternalmente e tratou nos termos em que estadistas e líderes políticos se tratam no sentido de seguirem juntos numa luta por objetivos elevados e que são objetivos comuns. O presidente argentino destacou que o período em que a Bolívia mais teve conquistas democráticas, sociais, de natureza progressista e na defesa da sua soberania foi exatamente o período em que o país foi governado pelo Evo Morales. E destacou ainda o seu olhar negativo para o que está acontecendo, o que tem acontecido na América Latina, com os seguidos golpes, com seguidas intervenções, com seguidas violações da soberania nacional de diferentes países, com ameaças de intervenção. Então, muito importante esta afirmação do presidente Alberto Fernandes como um defensor das possibilidades de reabrir um ciclo político progressista na nossa região. E ainda ele fez votos de que o regresso do Evo Morales ao país, e agora na vigência do novo governo, sob a presidência do Luiz Arce, que tinha sido empossado na véspera, no domingo, que foi também uma posse magnífica, com a presença dos povos originários e toda uma série de rituais que são evocativos da resistência nativa, da resistência nacional e do anti-imperialismo que está arraigado no povo boliviano. Então, o presidente Fernandes expressou essa expectativa de que, neste novo tempo que a Bolívia passa a viver, com a eleição e posse do Luiz Arce e o regresso do Evo Morales, que isto abra um novo período na integração dos povos e das nações da América Latina. Evo Morales, a partir daquele momento que cruzou a fronteira, fez um percurso de 1.000 quilômetros até Cochabamba, onde ele finalmente chegou, e no percurso ele foi fazendo paradas e pronunciamentos perante as comunidades que o recebiam. Ele percorreu 1.000 quilômetros, uma caravana com centenas de carros. A caravana durou 2 dias,
Foi uma viagem repleta de peripécias, de contatos com o povo, de discussões políticas. E no conjunto dos seus pronunciamentos, o Evo Morales destacou algumas coisas que é preciso ressaltar aqui, eu queria compartilhar com vocês. Eu vou ver se eu compartilho aqui uma notícia que nós publicamos no site Brasil 247, que dá a dimensão do que foi o retorno triunfal do Evo Morales ao seu país nesses últimos dias dessa semana, que foi realmente uma semana gloriosa para a Bolívia. Então está aqui, Evo Morales é recebido por multidão gigantesca em Cochabamba. Então, ao longo da viagem de retorno até Cochabamba, o Evo foi fazendo pronunciamentos e ele defendeu algumas ideias importantes. Primeiro, ele fez uma denúncia contundente do golpe. Apontou o dedo para as oligarquias e para o imperialismo. Mostrou que a motivação dos golpes que tem ocorrido na América Latina, e especificamente a motivação do golpe que ocorreu na Bolívia, reside na cobiça das forças imperialistas, do grande capital transnacional, pelas riquezas dos povos, pelas riquezas dos países. É por isso que atacam a soberania dos países. É por isso que querem violar a autodeterminação dos povos. É por isso que querem acabar com a noção de Estado Nacional soberano. E, no caso da Bolívia, está muito viva essa disputa mundial em torno da questão do lítio. Então, o Evo denunciou o golpe, denunciou esses interesses e fez a defesa das riquezas naturais do seu país. Afirmou seu apoio ao governo do novo presidente empossado, afirmou o papel do poder popular, afirmou o valor da militância do MAS, o Movimento ao Socialismo, esse partido tão capilarizado na Bolívia e tão enraizado nas massas populares bolivianas, e apontou para a continuidade de uma luta transformadora que foi iniciada ao longo de todos os mandatos que ele cumpriu, através de um programa de mudanças econômicas, sociais e políticas. Então, ele fez a sinalização da luta, fez a sinalização da integração dos povos latino-americanos e caribenhos, destacou o papel do presidente da Argentina, do povo argentino, fez 1000 agradecimentos, porque, de fato, a Argentina o acolheu de braços abertos, as forças progressistas o ajudaram a atravessar este ano difícil, que foi o ano do golpe, o ano da perseguição, o ano dos massacres. E o Evo, então, enalteceu o valor da resistência, que é isto que mais importa. A resistência, a luta e a unidade do povo. E essas são as armas da vitória. E eu quero destacar para vocês também o pronunciamento vigoroso do vice-presidente do Evo Morales, que acompanhou toda a jornada da Revolução Cidadã e que foi um dos artífices, um dos arquitetos deste processo de mudanças que ocorreu na Bolívia ao longo de todos esses anos, que é o Álvaro Garcia Linera, e que acompanhou o Evo na viagem e fez um pronunciamento formidável, destacando o seguinte: foi derrotada a escória da história. E apontou o dedo também para a cúpula do golpe e a cúpula do governo golpista. E o Álvaro Garcia Linera dá uma indicação clara de que vai continuar ao lado do Evo, vai continuar à frente de muitas missões do movimento ao socialismo, vai estar ao lado do novo governo e vai continuar jogando um papel destacado, como ele próprio diz, de intelectual comunista. E de intelectual comunista que tem uma contribuição enorme a dar, entre tantas que já deu, para a formulação de programas, de ideias e de projetos democráticos, populares e patrióticos para a Bolívia e nossa América Latina. Destacando a posse do Lúcio Arce e o retorno triunfal do Evo Morales e a vitória, portanto,
da resistência na Bolívia, eu quero olhar também aqui um pouco para o Brasil e destacar a importância internacional que as eleições municipais que ocorrerão amanhã em nosso país têm no quadro latino-americano, porque o mundo e a América Latina olham muito para o Brasil. O Brasil foi um dos artífices, um dos protagonistas do ciclo de mudanças que ocorreram, principalmente durante a primeira década e meia, né, durante cerca de 15, 16 anos, do final do século XX e o começo do século XXI. Ciclo que começou com a eleição do Hugo Chávez, na Venezuela, em 98, e foi seguido pela primeira eleição do Lula e toda uma série de eleições e reeleições de líderes políticos, como o próprio Lula, como a Dilma Rousseff, como o Tabaré Vázquez, no Uruguai, o Néstor Kirchner, na Argentina, depois a Cristina Kirchner, o próprio desenrolar dos acontecimentos na Venezuela, a favor da Revolução Bolivariana, a eleição do próprio Evo, na Bolívia, a eleição do Rafael Correa, no Equador, a eleição do Daniel Ortega, na Nicarágua, o reforço das posições de Cuba, a criação da CELAC. O Brasil, do Lula e da Dilma e das forças progressistas, estava implicado em tudo isso, porque a força que tem o Brasil como um país da importância que tem, o mundo não é indiferente se o Brasil vai para o rumo do progresso, da democracia e do anti-imperialismo, ou vai para o rumo da extrema-direita, como está indo agora. Por isso que, sendo o nosso programa um programa de temática internacional, não poderia deixar, nas condições especiais de hoje, véspera da eleição municipal, de destacar a importância que pode ter para a América Latina e o mundo o reforço das posições das forças progressistas em nosso país, em que pese as visíveis dificuldades que essas forças estão enfrentando, mas nós confiamos em que a eleição de amanhã trará algumas vitórias importantes para essas forças progressistas, primeiramente porque os candidatos bolsonaristas estão sendo fragorosamente derrotados, segundo todas as estimativas. Depois porque os partidos democráticos, progressistas, de centro-esquerda e esquerda, podem conquistar algumas posições importantes em algumas capitais, em algumas cidades de grande e médio porte no Brasil, e isto cria melhores condições para uma futura imediata, né, acumulação de forças, visando ao aprofundamento, ampliação e intensificação das lutas democráticas em nosso país. E tendo como meta as eleições de 2002, em que é preciso que as forças progressistas de esquerda e de centro-esquerda marchem juntas. Eu acho que esse deve ser o grande ensinamento a retirar das eleições de amanhã. Até porque, e também o mundo não é indiferente a isto, nós estamos vendo as articulações da extrema-direita, a partir das posições do governo de Jair Bolsonaro, que está preparando o terreno para a sua reeleição, para a sua perpetuação no poder, e as articulações na direita. Essa semana, com esse encontro entre o Sérgio Moro e o Luciano Huck, supostamente para buscar uma saída de centro. Na verdade, é uma saída de direita. É isso que está em jogo no país. Então, nós temos a extrema-direita e a direita em intensas articulações políticas, procurando apresentar-se como centro. Então, nesse quadro, as forças de esquerda precisam nuclear um esforço de unidade, uma articulação que as leve a ter mais competitividade nos futuros embates políticos e eleitorais em nosso país. Não podemos nos esquecer, e eu já passo com isso a um outro assunto, não podemos nos esquecer de que vai haver um novo cenário no mundo com a eleição do Joe Biden. E a eleição do Joe Biden apresenta novos desafios para os povos latino-americanos. Está o desafio de romper o bloqueio a Cuba, está o desafio de romper o bloqueio à Venezuela,
está o desafio de defender as nossas riquezas nacionais. Está o desafio, portanto, de a América Latina voltar a ser um polo progressista importante para enfrentar os novos desafios no mundo. O Joe Biden vai vir aí com um discurso de multilateralismo assertivo, de poder inteligente, de soft power, de tentativa de atrair aliados. Então, é um novo cenário. E as forças progressistas não podem ficar passivamente esperando que do Joe Biden venham iniciativas democratizantes na América Latina. Não. As forças progressistas precisam, antes de tudo, se fortalecer e conquistar posições para poder encarar de maneira mais competitiva os desafios que vêm no mundo. É nesse sentido também que se apresenta a questão das relações dos Estados Unidos com a China. A China, na sexta-feira, ontem, finalmente mandou um cumprimento formal através do porta-voz da sua chancelaria ao Joe Biden e à Kamala Harris pela sua eleição à presidência e vice-presidência dos Estados Unidos. Percorrendo veículos importantes da mídia chinesa, a gente observa que os principais formuladores da política externa chinesa, círculos acadêmicos, círculos políticos e ideológicos daquele país, têm a percepção bastante sólida de que o Joe Biden pode adotar uma nova tática. O Joe Biden pode adotar novos métodos, mas o Joe Biden, segundo a percepção dos chineses, não vai abandonar a política de pôr em prática uma estratégia de contenção da China, de impedir que a China siga emergindo no mundo como uma grande força econômica, política, diplomática e também militar. E existem alguns itens na pauta da política externa estadunidense e que dizem respeito à China, que nós devemos observar como essas questões vão se colocar sob a nova gestão estadunidense. Eu cito a questão do 5G, a questão da guerra comercial e a questão da tentativa dos Estados Unidos de cravarem uma presença militar ostensiva no Mar do Sul da China e de impedir que a China se afirme naquela região da sua circunvizinhança marítima. Então, são pontos importantes da política internacional que colocam, claro, o enfrentamento entre essas duas potências, e no meio de tudo isso está mesmo a questão do enfrentamento da Covid, que é um mal que assola a humanidade, que ainda não passou e que não se sabe quando é que vai passar, porque esta semana a diretora científica da Organização Mundial da Saúde fez uma afirmação de que a pandemia só vai passar quando 70% da humanidade, da população da Terra, estiver vacinada. E quanto tempo vai durar para nós termos 70% da população do planeta vacinada? No mínimo, 70%. Claro que tem uma meta de curto prazo, que é vacinar entre 20% e 30% da população no ano de 2021. Mas haverá vacina em quantidade suficiente? A Organização Mundial de Saúde será capaz de enfrentar esse desafio, de coordenar um esforço de cooperação internacional nesse sentido? E aí que se apresenta, mais uma vez, essa questão da relação da China com os Estados Unidos, porque a China tem sido muito afirmativa na questão da vacina. Uma vez mais, na quinta-feira, o chanceler chinês, Wang Yi, repetindo uma promessa solene feita pelo presidente da China, Xi Jinping, perante as Nações Unidas, porque o Xi Jinping afirmou isto, que eu vou contar para vocês agora. Ele afirmou isso na Conferência Mundial da Organização Mundial de Saúde, em maio, e fez a afirmação também em duas ocasiões solenes, agora em setembro, na comemoração do 75º aniversário da ONU
e na própria Assembleia Geral da ONU, que foi em setembro. O presidente Xi disse: a vacina chinesa será um bem público da humanidade. E esta semana, na quinta-feira, o chanceler chinês Wang Yi repetiu esta afirmação perante um fórum de países africanos. É um fórum que reúne países africanos e a China, que se chama FOCAC, Fórum de Cooperação China-África, em que o chanceler chinês voltou a dizer que dará prioridade ao fornecimento da vacina aos países africanos, criará todas as facilidades para que os países africanos tenham acesso à vacina. E voltou a afirmar a disposição que a China tem para prover o conjunto dos países com a sua vacina. Por isso que não faz nenhum sentido esta guerra que o Trump e o Bolsonaro, aqui no Brasil, fizeram contra, e continuam fazendo, contra a vacina chinesa. E é claro que o posicionamento do Joe Biden se reveste de toda uma expectativa mundial, porque ele tem afirmado solenemente que os Estados Unidos vão dar prioridade à vacinação da população estadunidense e, obviamente, que o que os outros países, e nomeadamente a China, esperam é que os Estados Unidos pudessem se incorporar a esse esforço mundial, abandonasse essa posição isolacionista. Porque dizer que vai vacinar os americanos, o Trump, pelo menos retoricamente, disse que ia fazer isso também, embora não faça e nem vá fazer. Então, essa questão da relação entre a China e os Estados Unidos estará presente também na questão da vacina. E a China tem insistido nessa questão de que a vacina e o combate à pandemia são questões que só se resolverão, além de adotar um ponto de vista científico, adotar um ponto de vista e uma atitude de cooperação internacional. É por isso que é preciso valorizar os esforços da Organização Mundial de Saúde e valorizar os esforços de vários países independentes que lutam por transformações no âmbito da Organização das Nações Unidas para transformar a ONU numa organização que efetivamente seja capaz de desempenhar um papel de eixo do sistema político internacional, facilitando a democratização das relações internacionais. Então, tudo isso vai estar na ordem do dia dos embates geopolíticos, a partir de agora, quando há essa mudança de chefia no posto de quem vai comandar o imperialismo estadunidense, que agora vai estar a cargo do Partido Democrata e do presidente eleito Joe Biden. Então, é nessa perspectiva que a gente quer também, de novo, relembrar que 2 das 47 principais vacinas, candidatas a vacinas no mundo, 2 delas são cubanas. E Cuba aparece como o país mais destacado na América Latina no esforço pela vacina. E também já tendo afirmado solenemente o seu empenho junto à OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a correspondente, na verdade é a agência da Organização Mundial de Saúde na América Latina, para que o país possa cooperar com o conjunto dos países irmãos latino-americanos no sentido da distribuição dessa vacina, quando, obviamente, ela estiver em condições de ser distribuída. Bom, meus amigos, então eu queria deixar essa reflexão sobre os Estados Unidos e as suas relações com a China, destacando ainda um aspecto na sucessão aí nos Estados Unidos, é que o Trump continuou fazendo, durante todo o tempo, essa resistência brutal, continuou negando o resultado e continuou dando sinalizações de que pretende se colocar à frente de uma corrente forte de extrema-direita dentro dos Estados Unidos e a partir dos Estados Unidos, que isso irradie para o mundo, no sentido de firmar mesmo um pensamento e uma ação de caráter de extrema-direita imperialista. Isso faz parte das disputas também no centro do poder dos Estados Unidos
e das diferenças de opinião entre as distintas facções da classe dominante estadunidense, de como enfrentar esse problema, que é um problema histórico do nosso tempo, que é a questão do declínio dos Estados Unidos enquanto a principal superpotência no mundo, que é algo que já está há muito tempo em xeque. Eu queria destacar ainda para vocês os acontecimentos aqui no nosso país vizinho, que é o Peru, onde, na segunda-feira, ocorreu aquilo que eu chamo de um golpe de Estado. Nós não podemos nos enganar sobre o que ocorreu no Peru. Foi derrubado um presidente pelo Congresso, que é o presidente Vizcarra. Ele foi vice-presidente da República de um governante neoliberal. Ele próprio é um conservador, mas as razões por que ele foi destituído do posto não tem nada a ver com a democracia. Não foi a deposição de um presidente conservador para entronizar um progressista, não. O Vizcarra vai ser substituído pelo Merino, que era o presidente do Congresso e agora está investido dos poderes de presidente da República, no marco de uma luta entre as diferentes facções da direita peruana pelo poder, tendo em vista que já há eleições marcadas para abril do ano que vem. Desde a segunda-feira, quando ocorreu o golpe contra o ex-presidente Vizcarra, que tem ocorrido manifestações populares contra o golpe, contra a nova presidência da República. Manifestações populares convocadas por movimentos sociais, por partidos políticos progressistas. A polícia tem reprimido duramente essas manifestações e salta aos olhos duas reivindicações dessas forças que estão. Primeiro, o apelo para que surjam as condições no sentido de que as forças progressistas voltem a jogar um papel protagonista e concorram com força, com capacidade de vitória nas futuras eleições à presidência da República. E segundo, pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte que redija uma nova Constituição, que democratize ampla e profundamente o país e que liquide com todas as heranças que o fujimorismo, essa corrente ditatorial e de extrema-direita que governou o Peru durante muito tempo, e que abra caminho também a nova Constituição a que o Peru possa ser governado dentro de uma perspectiva não só democrática do ponto de vista político, mas também soberana do ponto de vista do controle das riquezas nacionais e da garantia da soberania do país. Eu queria ainda, meus amigos, aproveitar os últimos minutos aqui do nosso programa para falar de um assunto pouco conhecido no Brasil, que é a situação no Saara Ocidental. O Saara Ocidental foi uma colônia da Espanha, é a última colônia, é a última possessão colonial na África. Fica situada no noroeste da África. Foi colônia da Espanha, o Saara Ocidental. Quando o franquismo foi derrotado na Espanha, a Espanha praticamente deixou o Saara Ocidental na mão da Mauritânia e do Marrocos. Depois, o Marrocos, que é uma monarquia reacionária, absolutista, tomou conta do conjunto do Saara Ocidental e, desde então, já faz 45 anos, desde então o Marrocos ocupa o Saara, oprime nacionalmente o povo do Saara e impede a realização das aspirações nacionais desse povo. Houve ali uma guerra, porque o povo saharaui, como é chamado, se organizou numa frente, que se chama Frente Polisário de Libertação Nacional, se organizou em Exército Nacional Popular, fez uma guerra popular contra a ocupação marroquina
e no ano de 1988 foi assinado um cessar-fogo. E esse cessar-fogo foi rompido ontem, sexta-feira. Tropas do Reino do Marrocos invadiram o território que é controlado pela Frente Polisário. Agrediram os combatentes da Frente Polisário e violaram o cessar-fogo e criaram uma situação de guerra. Dessa maneira, a Frente Polisário, que dirige um governo no exílio, o governo da República Árabe Saharaui Democrática, governo que é reconhecido por mais de 50 países no mundo, e governo que está apto a assumir o controle do país desde que ele leve adiante, que o país consiga levar adiante o processo de descolonização. E esse processo de descolonização implica a expulsão do Reino do Marrocos, implica a desocupação do país pelo Marrocos. E nisso é indispensável que a ONU jogue o seu papel. A ONU tem um compromisso de organizar uma consulta, um referendo no país e levar adiante, em definitivo, o processo de descolonização do país, mas há muitos entraves políticos e burocráticos que se interpõem no caminho da independência e da libertação do povo saharaui. E, claro, a solução do problema saharaui depende também muito da solidariedade internacional. Depende muito de que as forças políticas progressistas em todo o mundo se coloquem contra essa dominação do Reino do Marrocos, que impõe a ferro e fogo esse domínio, tortura, prisões perpétuas de líderes patrióticos do Saara, tortura de presos políticos, repressão de todo tipo, e agora uma guerra. Claro que a Frente Polisário, que defende a paz, obviamente, mas a Frente Polisário não podia deixar de fazer como fez na própria sexta-feira, ontem, um apelo a que o povo saharaui se una, que o povo saharaui se mobilize, e fez um apelo, claro, às suas próprias Forças Armadas, que são as Forças Armadas nacionais, revolucionárias e populares, a serviço da causa da descolonização. Então, embora seja um assunto que a nossa mídia aqui não fala nisso, mas é um dever de solidariedade chamar a atenção para este fato, denunciar a ocupação marroquina, denunciar a violação do cessar-fogo e nos solidarizarmos com esse povo oprimido na luta pela sua autonomia, independência e autodeterminação. E com isso, meus amigos, eu encerro mais esse programa, A Semana no Mundo, voltando a pedir a vocês que se inscrevam no canal da TV 247. Estamos em campanha para chegar a 1 milhão de inscritos, já ultrapassamos a barreira dos 600 mil, já nós chegamos lá. Seja também um apoiador do site Brasil 247, que acompanha aqui no dia a dia os acontecimentos internacionais, uma cobertura online que a gente faz aqui na editoria internacional do Brasil 247. Nas quartas-feiras nós temos o programa O Mundo Como Ele É, no qual fazemos uma análise da situação internacional. Enfim, eu me despeço desejando a vocês uma boa eleição amanhã, um bom fim de semana e na próxima semana estaremos aqui de volta para comentar os principais acontecimentos da semana. Um grande abraço e até o próximo sábado.